Caríssimos, hoje nós temos o nosso companheiro Cristiano. Cristiano é baiano. Eu me recordo aqui que o Alamítio também é baiano. Tem o Clóvis Nunes é baiano, não é? E ainda o pessoal fala que baiano é preguiçoso. Prova que Divaldo, ó, já tá puxando. Divaldo Franco, Irmão Doce, chega. Amigos, então está aqui o nosso amigo Cristiano hoje. São chegados os tempos, é o tema da palestra. Obrigado. Foi ele que começou. Boa noite a todos. Uma alegria enorme estar de volta, que é sempre uma alegria estar no Irmão Tomé. Hoje, por um duplo motivo, a alegria maior. Primeiro motivo, por conta de estar participando de mais uma edição deste evento de importância tão significante para o movimento espírita capixaba. O segundo, porque hoje, excepcionalmente, eu teria 1h30 para falar, não só 1 hora. Então, a alegria é muito grande. É raro, né? Me colocaram, eu sempre falo aqui no último dia do evento, me colocaram no penúltimo para ter um tempo maior. Então, isso é motivo de alegria. O tema que nos foi proposto: são chegados os tempos. Nós, do ponto de vista espiritual, estamos vivendo um momento crítico, mas não por conta dos acontecimentos que nós vimos, que nós presenciamos cotidianamente. Não por conta disso. Do ponto de vista espiritual, fica a reflexão. O nosso senso de urgência em relação desse momento crítico do ponto de vista espiritual se assemelha ao senso de urgência da espiritualidade superior? Por que está acontecendo algo diferente? Isso todos nós notamos. Principalmente quem é de uma geração um pouco mais antiga, que percebeu a nítida mudança de comportamento em vários setores da sociedade. Na área cultural, na família, na área econômica, em vários setores, social, deu para perceber. Mas o nosso senso de urgência se assemelha ao senso de urgência da espiritualidade superior em relação a esse momento crítico de mudanças, de transformações pelo qual a humanidade está passando? Então, o propósito do estudo de hoje é nivelar esse entendimento em relação aos acontecimentos espirituais, de modo que nós aproximemos esse nosso ponto de vista ao ponto de vista da espiritualidade superior. Sabe por quê? Porque todos nós, todos os povos de todos os tempos, sempre teve uma preocupação em comum. A preocupação com a salvação. Será que eu vou me salvar? O que é necessário para eu me salvar? Quem herdará na nossa cultura o reino de Deus? Na cultura dos judeus, o Olam Rabá. Todas as religiões têm a mesma preocupação. A preocupação com a salvação. E que essa salvação se dê e se verifique quando chegar o tempo. No nosso caso, entre aspas, o apocalipse, a transição planetária. Todo mundo tem a mesma preocupação. Mesmo que seja através de um entendimento incompleto acerca de salvação. Mas a preocupação é a mesma, se salvar. A preocupação é a mesma, adquirir um futuro mais feliz. Todo mundo alimenta o mesmo anseio. É ou não é? Só que, como nós somos espíritos imortais, vem a indagação lógica. O que é salvação do ponto de vista espiritual? O que é salvação? Do ponto de vista espiritual, o que é céu? O que é inferno? Do ponto de vista espiritual. Então hoje nós vamos fazer essas reflexões. Por quê? Porque se nós temos a preocupação de nos salvarmos, para nós espíritas, de habitarmos um mundo de regeneração, que equivale para nós o reino de Deus, é de fundamental importância que nós saibamos, de forma fundamentada, o que é salvação.
Senão não vou ter subsídios para definir estratégias, o que eu devo fazer, em que eu devo investir para me salvar. Eu tenho que ter esse subsídio. Senão eu vou andar a esmo. Eu vou andar a esmo, principalmente, se eu estiver tecendo interpretações equivocadas acerca de salvação. Dá tempo ainda de mudar a rota, de fazer um reparo, um ajuste no GPS. Ainda dá tempo. Muito bem. Do ponto de vista espiritual, então, todo esse estudo, porque a semelhança de como agiu Jesus Cristo em sua técnica pedagógica quando esteve aqui há 2000 anos, eu, cristiano, tentarei usar a mesma técnica. Sabe qual é? Se comunicar com espíritos imortais. Porque Jesus o tempo todo se comunicou com espíritos imortais. Em nenhum momento, nenhuma vírgula saiu da boca de Jesus se dirigindo para um pedaço de carne. Sempre foi para espíritos imortais. E nós percebemos isso quando conseguimos, num dado estado de maturidade espiritual, alcançar o espírito da letra do que Jesus falou. Aí é que percebemos, Jesus se comunicava com o espírito imortal. Todos nós sabemos que tudo o que existe, naturalmente, com exceção de Deus, tudo o que existe está submetido à lei de progresso. Todos nós sabemos também que todas as experiências por nós vivenciadas, sobretudo na fase hominal, todas elas são para atender a um único propósito. Propósito de autoaprendizado. Não existe outro propósito. Sejam experiências boas, sejam experiências ruins, só para atender esse propósito. Se nós somos alunos, qual seria o instituto acadêmico do aluno? Qual seria a escola do aluno? Os planetas, os orbes. Todos os orbes, todos os planetas servem para nós de escola. Fazendo aí uma analogia com as instituições acadêmicas que nós conhecemos. Todos. Eu acabei de falar que tudo progride. Ou seja, os planetas, as escolas também progridem. Segundo consta no livro A Gênese, os planetas progridem de qual forma? Materialmente, através da matéria que a compõe, e moralmente, através da depuração dos espíritos encarnados que o povoam. É dessa forma que os orbes evoluem. Então vamos ver como Allan Kardec categorizou as instituições acadêmicas, os educandários planetários, que a gente chama de planeta, de orbe. Primeiro, quando ele ainda é um pedacinho de terra incandescente, depois que esse fogo se apaga, ele ainda está na fase embrionária planetária, a gente vai categorizar de mundo primitivo. Mundo primitivo. Depois, mundo de expiação e provas, segunda categoria de um planeta. Esse nós conhecemos muito bem, né? Muito bem. As suas características. O mal sobrepuja o bem, o sofrimento é ponto característico e necessário. O mal sobrepuja o bem, expiação e prova. Onde nós estamos agora em seu final. Depois mundo de regeneração, onde o bem e o mal se equiparam. Depois o mundo ditoso ou feliz, onde o bem sobrepuja o mal. Esse ainda está um pouquinho distante da nossa realidade. Depois o mundo celestial ou divino, onde só o bem impera. É onde habitam os espíritos puros. Onde nós nos encontramos hoje? Exatamente na linha evolutiva. Qual é a nossa posição? Um planeta de expiação e prova? Em seu final. Em seu final. Por isso que se diz, são chegados os tempos. Cristiano, como é que dá para definir que está no final e não é daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos? Como é que dá? Todos os planetas de expiação e provas, sem exceção,
quando está em fase de transição, todos eles adotam certas características, mudanças climáticas, cataclismas físicos, mudanças no comportamento humano por conta da estranha efervescência que o espírito de Anarago cita no capítulo 8, item 18, no livro A Gênese, que acomete o coração dos homens. Então, todos esses acontecimentos podem ser previstos e preditos de antemão, o que nós chamamos de profecias que constam no Evangelho, sobretudo as profecias de Jesus Cristo, acerca desse momento que nós estamos passando hoje. No mundo ouvirás falar de guerras e de rumores de guerra. Nação lutará contra nação, homens contra homens, já dizia Jesus. Por isso que se diz, são chegados os tempos. Como é que se sabe que o adolescente está entrando para a fase adulta? Só pegando a identidade dele? Não. A voz começa a mudar no homem, as espinhas, uma certa de mudança de comportamento também na sua personalidade. Não precisa ninguém pegar a identidade do adolescente quando está entrando na fase adulta, para poder afirmar com 100% de certeza, esse está entrando para a fase adulta, está na transição. Todos os planetas de expiação e prova passam pela mesma característica. Por isso que podemos afirmar com 100% de segurança, são chegados os tempos. São chegados os tempos, não é daqui a 1000 anos. Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, no volume 2, Chico Xavier que afirma, na realidade, uma fala de Emmanuel, onde Chico Xavier diz, Emmanuel nos alerta que por volta de 2057, porque os espíritos superiores mais elevados não dão datas certas, se algum der, desconfie se é dele mesmo a mensagem, por volta de 2057, o planeta Terra já será um mundo de regeneração. Ou seja, já não pode falar que a Terra é um mundo de expiação e prova, segundo Emmanuel. A partir de 2000, por volta de 2057. E Dr. Bezerra de Menezes ratifica essa informação no livro Atitudes de Amor, onde ele fala que a doutrina espírita, para ser implementada na Terra, precisaria de 3 períodos distintos de 70 anos, onde o primeiro período começaria de o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, e o último período de 70 anos finalizaria em 2067. Ou seja, ele e Emmanuel estão em consonância, estão batendo direitinho o discurso. São espíritos evoluídos. Então isso aí só ratifica a informação de que são chegados os tempos. Vamos nos posicionar, porque o que interessa é, nós ficamos ou nós saímos. E é isso que interessa. Essa é a maior incógnita hoje, é a maior discussão espiritual que nós devemos ter, que nós devemos focar. Nós ficamos ou nós saímos? Vamos agora tecer essa reflexão. Há quanto tempo nós, alunos, fomos matriculados na Terra? Vamos fazer essa analogia. Há quanto tempo? Pode falar. Faz tempo. Concordo. Do ponto de vista espiritual, nem tanto. Mas uma resposta um tanto subjetiva. Faz tempo. Quem pode ser mais preciso? Há quanto tempo? Tem essa informação em O Livro dos Espíritos. Mais precisamente na questão 51, quando Allan Kardec pergunta em qual ano, há quanto tempo mais ou menos apareceu Adão na Terra? Não se referindo a uma pessoa, por favor. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque a gente não está mais no prezinho espiritual para imaginar que Adão era uma pessoa, que a Eva era outra, etc., né? E que um saiu da costela do outro, blá, blá, blá. A raça adâmica. Há quanto tempo que começou a chegar aqui na Terra a raça adâmica? A forma do Homo sapiens sapiens. Porque até esse momento não tinha Homo sapiens sapiens na Terra. Era só Homo sapiens, o homem que sabia. Depois começou a chegar na Terra o Homo sapiens sapiens, o homem que sabia que sabia. Há quanto tempo atrás? Está lá na resposta. Não exagera também, né? Bingo! Um dia menos no umbral. 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, 6.000 anos atrás, porque já se passaram 2.000 que Jesus esteve aqui. 4.000 anos antes de Cristo. Então, há cerca de 6.000 anos, Jesus nos recebeu aqui
de braços abertos. Nos colocou todos sentados no pátio da escola. Jesus, diretor pedagógico da escola. Nos teceu orientações acerca do roteiro de redenção espiritual que nós deveríamos seguir. Explicou-nos o motivo de nós estarmos aqui na Terra. E falou: meus filhos, vocês não vão caminhar sem rumo, vocês não vão caminhar a esmo, vocês têm um roteiro a seguir, porque todos estão matriculados nessa escola para adquirir um dia o mesmo diploma, o de benfeitor espiritual. Porque qualquer espírito que você imaginar que seja mais evoluído que você, intelectual e moralmente, a começar pelo seu anjo de guarda, qualquer um, do seu anjo de guarda para cima, é benfeitor. Todos nós estamos matriculados para ser benfeitor, benfeitores, todos. Só que quando você está na universidade, na escola, você não tem um roteiro a seguir? Você não tem o dia de fazer aula de matemática, um dia de fazer aula de português, você não tem o dia de fazer as provas de matemática, as provas de português? Nós também. Jesus passou esse roteiro. E ele orientou como que esse roteiro seria passado. Vocês estão matriculados. Esses 6.000 anos que vocês vão ficar aqui comigo equivale a 1 ano letivo. E eu vou te passar conteúdos trimestrais. Trimestrais. Decorrido 2.400 anos, chegou o momento de Jesus. Presta atenção. Emmanuel fala, na questão 256 do livro Consolador, que Jesus, o nosso Senhor Jesus, intuiu de forma direta os profetas do Velho Testamento. Por isso que tem muitas passagens do Velho Testamento, na primeira pessoa, que parece que é o Cristo falando. Parece não, é segundo Emmanuel, questão 256, se quiser anotar para estudar depois. Então vamos avançar o raciocínio partindo dessa premissa, certo? Jesus, diretor pedagógico, postando o conteúdo do roteiro de redenção espiritual no portal do aluno. Quem é o portal do aluno? 2.400 anos depois que a gente chegou na Terra, começou a chegar essas informações através do portal do aluno, vindo de Jesus. Os profetas. A começar por Moisés. Começou a chegar essas informações. Não parou em Moisés. Portal do aluno significa Moisés. São os profetas, que inclui aí Daniel, Isaías, Malaquias, Oséias, Miqueias, etc. São os profetas. A questão é, nós aproveitamos? Porque qual o nome que a gente deu para esse primeiro conteúdo? O conteúdo do primeiro trimestre, que Jesus orientou que ia passar para a gente. Equivale ao conteúdo do primeiro trimestre, porque 6.000 anos é um ano letivo. Está aqui o conteúdo do primeiro trimestre. Sabe como é que a gente chamou? Depende da cultura. Nós, cristãos, chamamos de Velho Testamento, ou Primeira Revelação. Os judeus chamam de o Torá. Depende da religião. Mas o conteúdo foi passado. Não foi? Aí a pessoa pode pensar, a mente ingênua pode pensar, Cristiano, mas quem não é cristão? Quem é? Nasceu na religião islã. Já ouviu falar em reencarnação? Ou você acha que a pessoa da religião islã não pode reencarnar na religião judeu, depois na cristã? Depois volta para a islã? Todo mundo recebeu informação. Não enxerga os acontecimentos só com os olhos da carne não, que é prejuízo. Muito bem. Recebemos essas informações, esse conteúdo do primeiro trimestre trazido por Jesus. E nós olhamos aquele conteúdo e falamos, eu já li isso. Eu já li isso. Ficou essa sensação de que não é a primeira vez que você tem contato com aquele conteúdo. E aí eu vou fazer uma pergunta, um teste de humildade, aqui no salão. Nós viemos de qual planeta? Não estou falando o nome do planeta, posição geográfica não, estou falando a categoria. Nós viemos de um mundo de expiação e prova, que estava em seu final, migrando para um mundo de regeneração, e nós viemos para cá porque nós não estávamos preparados para habitar o mundo de regeneração e viemos para cá na qualidade de espíritos degradados, ou nós viemos de um mundo primitivo, na qualidade de espíritos que passou de ano, que está evoluindo. Quem acha que a gente veio para cá porque passou de ano, que veio de um mundo primitivo, levanta a mão. Meia dúzia. Meia dúzia mais 7. Pouca gente. Quem acha que a gente veio para cá na qualidade de criaturas degradadas, alunos repetentes? É quem não levantou a mão, né? É porque aqui não pode ter indeciso não, senão vai para o umbral, lógico. Porque Jesus falou, né? Sejais, pois, em vosso falar. Sim, sim? Não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Então, não fique em cima do muro, não.
Porque é de procedência maligna, vai para o umbral mesmo. Beleza. Mas Jesus pensou. Pois é, mas aí tem que fazer uma interpretação melhor, porque capela, né, nem é um planeta, é um sistema solar. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, não. A gente veio de um planeta, obviamente, né? Que fazia parte do sistema solar. E com 100% de certeza somos alunos degradados. 100% de certeza. Sabe como é fácil avaliar? Observe como é que está a natureza das nossas preocupações. Observe os nossos comportamentos como são ainda muito infantis. Muito infantis. Nós temos as características. Eu vou provar com A mais B aqui, através de profecias do Velho Testamento, que nós somos alunos repetentes, com A mais B. Mas não precisa nem dessas provas, não. Através da simples observação empírica, do raciocínio lógico, dá para perceber que nós somos criaturas repetentes e tenham eu de longas datas. Não é a primeira vez que a gente repete de ano no Mundo de Expiação em Prova, não. Partamos da premissa que somos alunos repetentes aí, aqui na Terra. Pela terceira vez estamos aí experienciando o amargor do mundo de expiação em prova. Se, via de regra, nós ficamos 6 anos matriculados no mundo de expiação em prova, e essa é a 4ª vez que nós estamos, partindo dessa premissa, isso quer dizer que a gente acabou de completar o quê? 18 mil anos de sofrimento? E fica a pergunta, você quer repetir de novo? Quer ir de novo para o mundo de expiação em prova? Complicado, hein? A não ser que você tenha um espírito masoquista, mas fora isso, complicado ficar mais 6 mil anos sofrendo. Não é verdade? Complicado. Jesus enviou esse material. Se a gente fez bom uso desse material do primeiro trimestre, se a gente fez bom uso, a gente vai descobrir daqui a pouco. Só que Jesus já esperava qual seria a nossa conduta. Ele já esperava. Por isso que existem as profecias. Eu vou mostrar que Jesus esperava a nossa conduta, de que a gente ia se comportar como um aluno repetente, indisciplinado, daqui a pouquinho. Quando Jesus, decorrido aí 1600 anos, de Moisés até a vinda de Jesus, quando Jesus veio, todos nós sabíamos que ele vinha, nós alunos, sabíamos que o diretor pedagógico ia visitar a nossa sala de aula? Sabia? Sim, cerca de 700 anos antes de Jesus vir, ele começou a postar no portal do aluno, os profetas: eu estou indo, Messias está chegando. Messias está chegando. O diretor pedagógico vai fazer uma visita disciplinar na sua sala de aula. Ele não avisou? Será que a gente deu bola para Jesus? Porque avisou. Quando eu falo a gente, é porque a gente estava lá. Encarnação após encarnação. Então a gente viveu um processo de autoaprendizado. A gente deu bola para esses avisos que Jesus colocou no portal do aluno? Titio está chegando. Titio vai fazer visita na sua sala. Porque é assim, né, que os professores tratam as criancinhas espirituais. Titio. A gente deu bola. Jesus chegou. Fica a questão. Qual o propósito da vinda do Cristo de 2000 anos atrás? Qual o propósito da sua vinda? Porque para a gente compreender plenamente a passagem de Jesus pela Terra, aí já é outra história. É como se a formiguinha entrasse aqui agora, na Semana Espírita do irmão Tomé, e tentasse compreender o que se passa aqui agora. Seria mais ou menos proporcional. Eu não estou falando para a gente compreender o que significou a vinda do Cristo à Terra, um espírito crístico, que deve passar por uma série de processos de densificação. Não estou falando isso. Qual o propósito da vinda do Cristo do ponto de vista pedagógico? Qual foi o propósito da vinda do Cristo à Terra? Por que ele resolveu trazer pessoalmente? Primeiro propósito está fácil. Trazer o conteúdo da segunda revelação. Trazer o conteúdo do segundo trimestre. Ele não falou lá, quando a gente foi matriculado, quando a gente estava sentado lá no pátio do prezinho espiritual? Ele não falou? Vou levar pessoalmente. Qual o propósito da vinda? A primeira está fácil. Porque são 2 propósitos. E não mais que 2 propósitos. Trazer pessoalmente e mostrar como se faz. Vou mostrar na prática como se faz. Não vou escrever nenhuma linha. Quem vai escrever são outras pessoas. Que a gente depois vai chamar de evangelista. Mas vou mostrar como se faz. Só que tem um outro propósito. Qual é o outro propósito? Aferir resultado. Aferir resultado.
cobrar nota, ele está querendo saber a nota final ou a nota parcial? Nota parcial, por quê? Porque ele vem no meio do ano. Já pensou se o diretor pedagógico entra na sua sala de aula, em julho, e pergunta se você passou de ano? Ele está sendo precipitado. Ele veio cobrar nota o quê? Parcial. Ah, Cristiano, mas onde é que está no evangelho que ele cobrou? É porque a gente enxerga o que está escrito no texto só com os olhos da carne. Como aquele que pega uma banana, descasca, joga a banana fora e come a casca. A gente fica só na superfície. Só que quando a gente tem um certo conhecimento, pouco que seja, do Velho Testamento, e quando eu falo conhecer o Velho Testamento, eu estou falando de conhecer a cultura do povo judeu, a cultura do povo hebreu, a nossa história espiritual. Se a minha história espiritual, a minha de cristiano, está no Velho Testamento, não cabe lá dar uma olhadinha no diário, porque o Velho Testamento para mim é o meu diário espiritual, por onde eu passei, aqui na Terra. Quando a gente tem um certo conhecimento, a gente consegue, no Novo Testamento, observar certas nuances, alcançar o espírito da letra. Porque não basta, para alcançar o espírito da letra, do que está no Novo Testamento, sobretudo nas parábolas, não basta o conhecimento das realidades espirituais, que isso nós temos, a doutrina espírita nos trouxe. Temos que ter o conhecimento cultural, o conhecimento da cultura do povo hebreu. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai achar que interpretou de forma correta, porque você é espírita. É isso que vai acontecer. Eu sou espírita, eu estou conseguindo interpretar. Ah, nada. Você chegou perto, mas não alcançou o espírito da letra, não. Vocês lembram daquela passagem de Jesus? Está registrada em Marcos, capítulo 12, versículo 13, capítulo 11, versículo 12 a 14. Onde Jesus foi fazer a purificação do templo, lá em Jerusalém, saindo de Betânia com seus apóstolos. Aquele momento paradoxal que as pessoas falam que Jesus se encheu de ira e virou o templo para espantar os cambistas. Jesus, eu já vi espírita falando isso, que Jesus se encheu de ira. Sendo que o livro dos Espíritos nos revela que o espírito não retrograda, nem moral, nem intelectualmente. Como é que Jesus ia se encher de ira? Não tem como, né? É contra a lei da natureza, o espírito crístico se encher de ira. Mas, para embasar certos comportamentos nossos, ira nossa, a gente fala o quê? Se até o Cristo se encheu de ira. É interpretar como criança. Porque o que Jesus fez naquele momento, só abrindo parêntese, para explicar esse momento paradoxal, aparentemente paradoxal, é o que os teólogos chamam de ato simbólico. E o que podemos chamar de mímica profética, porque no Velho Testamento tem 1000 exemplos. Os profetas, eles tinham o hábito de, quando recebiam uma profecia, passar para a comunidade através de mímica. Amarrar o braço, rolar no chão, fazer joguinhos com peças. A comunidade toda abria uma roda para tentar apreender, assimilar qual foi a mensagem que chegou de Jeová. Jesus, quando começou a virar a mesa, espantar os animais, não as pessoas, como outros falam, porque no texto está os animais. Na realidade, ele estava concretizando a profecia do Velho Testamento. Ele estava realizando um ato simbólico, uma mímica profética. E as pessoas sabiam disso, que as pessoas abriram a roda, não ficaram com medo, tentando apreender qual será aí a profecia que está chegando agora. Até porque, dentro do templo, que tinha 20.000 pessoas todos os dias, tinha 3.000 soldados. Do lado de fora do templo, na Torre Helena, tinha mais 2.000 soldados na Torre Helena. 2.000 mais 3, 5.000 soldados. Se Jesus tentasse agredir alguém, em 5 segundos ele estaria preso. Então Jesus não se encheu de raiva, muito menos tentou agredir ninguém. Foi uma mímica profética, foi um ato simbólico. Mas enfim, quando ele estava saindo de Betânia, se dirigindo para Jerusalém, para realizar a purificação do templo, no caminho ele encontrou o quê? Uma figueira. Uma figueira no verão, e só se dava figo no outono, no final de maio. Eles estavam no início de abril, então era muito estranho você encontrar uma figueira cheia de folhas. O que Jesus falou? Estou com fome. Mas ele não estava se referindo naturalmente à fome fisiológica, só se você se apegar ao literalismo bíblico, aí sim você vai achar isso. E os apóstolos, que conheciam a sua história espiritual, conheciam o Torá de memória, porque naquela época não se escrevia, até hoje não se escreve o Torá. Quando Jesus falou, estou com fome, de frente da figueira que deu folhas, eles sabiam. Jesus veio, porque eles sabiam que Jesus era o Messias. Jesus veio cobrar resultado espiritual. É como se a árvore fosse o ser humano.
É como se as folhas fosse o ser humano hipócrita, o religioso que vai nos templos, mas sai daqui e faz tudo errado. Por quê? Porque deu folhas e não deu o quê? Porque ele se aproximou, não observou que não tinha fruto nenhum e fez uma promessa: ninguém nunca mais comerá frutos de ti para sempre. Quando eles regressaram de Jerusalém, eles foram, dormiram em Jerusalém e voltaram, na volta a figueira estava totalmente seca, da raiz até a última folha. Aquele foi o momento de aferição. Aquele foi o momento de Jesus pegar o quê? O boletim. Quando ele se aproximou da figueira e viu que não tinha figo nenhum, é como se Jesus tivesse falado: só nota vermelha no boletim. Só nota vermelha nossa no boletim. Por que os profetas sabiam que era uma profecia? Porque está registrado lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 5, onde Jesus postou no portal, que ele fala na primeira pessoa: sou como colhe frutos de verão. Ou seja, é um fruto temporão, porque dá fora de época. Ele não está cobrando diploma, ele está cobrando o quê? Nota parcial. Nota parcial, fruto temporão. Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Ele falou isso 400 anos antes da aferição. Ou seja, ele sabia muito bem que quando ele viesse aqui cobrar a nota da prova, nota parcial, não ia encontrar bons resultados. O que ele pensou quando se aproximou da figueira e não viu frutos nenhum? Ele pensou exatamente o que ele pensou 400 anos antes. O que ele pensou? Nenhum figo novo que eu tanto desejo. O que seria o figo novo? O que seria o fruto? Comparando que nós somos as árvores. Colocar em prática o conteúdo programático que foi passado, que foi postado. Não ficar só no verbo. Concretizar. Auxiliar de fato o próximo e não apedrejar o próximo. É isso que Jesus queria. Mas não aferiu bons resultados. Está no Evangelho. Está no Evangelho. Está no Velho Testamento. Muito bem. Decorridos aí mais 1800 anos, chegou para nós o conteúdo terceiro, o último conteúdo, do último trimestre, que a gente tem o costume de chamar de cristianismo redivivo, consolador prometido por Jesus, está registrado em João, ou doutrina espírita, chegou até nós. A questão é, chegou agora no século XVIII, antes de ontem, a questão é, Jesus vai fazer uma nova aferição? Vai, obviamente, né? Se ele veio fazer a aferição parcial, quanto mais a final. Né? É o que significa a vinda do Cristo. Qual o resultado que ele vai encontrar? Qual o resultado? Ele sabia qual era o resultado? Obviamente. Ou alguém aqui acredita que é a primeira vez que Jesus passa pela experiência de uma transição planetária? Não seria abusar da própria ingenuidade? Achar que Jesus é a primeira vez que está experimentando uma transição planetária? De mundo de expiação em prova para regeneração? Ele sabia. Sabe por quê? Porque ele sabe a característica um repetente. Na parábola do festim de bodas, no seu final, o que ele afirma? Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, são poucos que vão ficar. E a doutrina espírita traz isso em várias partes, tanto no livro Agendas quanto no livro dos Espíritos. Que haverá uma renovação quase que integral dos espíritos que povoam a Terra. Quase que integral. Só é ler as observações de São Luís nos comentários da questão 1019. Quase que integral. Só é ler o capítulo 26 do livro Agendas. Aí vem a preocupação. Poxa, se a maioria vai e a minoria fica, será que eu vou ficar? Geralmente, o homem de bem tem a certeza que vai ficar. Por falta de raciocínio lógico. Porque pensa comigo. Se Jesus afirmou que a maioria vai, e o planeta Terra não tem mais homens de maus do que homens de bem, não tem. A Terra tem muito mais homens de bem que homens maus, que cometem o mal pelo mal. Correto? Homens que estupram, políticos corruptos, etc. Só que ainda assim, mesmo sabendo disso, porque qualquer mal que você vê na internet, no jornal, nos telejornais, todo mundo se indigna. Que absurdo, no mundo todo.
Então é óbvio que tem mais homens de bem que homens de mal. Não deixe se enganar, porque a gente tem o hábito de ficar vendo más notícias e acha que o planeta está perdido, que tem mais homens de mal. Não, gente. Tem muito mais homens de bem que homens de mal, por favor. Não vamos ser ingênuos. Mas mesmo sabendo que tem muito mais homens de bem que homens de mal, que tem a capacidade de cometer crimes hediondos, ainda assim, Jesus afirma, a maioria vai. A maioria vai. Por quê? Por quê? Aí a gente entra numa outra parte do estudo, talvez a mais importante. O que eu devo ter feito lá atrás de errado, eu tenho que fazer essa análise, que culminou no meu exílio. Porque eu vim, porque eu repeti de ano. Eu preciso saber o que eu fiz lá atrás, no último educandário planetário, para não repetir os mesmos erros. Porque estamos cansados de sofrer. 18 mil anos já basta. Precisamos fazer essa análise? O que eu fiz? Aí é que a gente começa essa análise. Céu existe? Do ponto, céu geográfico? Local geográfico? Sim ou não? Não? Inferno existe? Geográfico? Posição geográfica? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Então, quem acha que inferno geográfico não existe, também acha que céu geográfico não existe, né? Lamento informar, mas está todo mundo errado. Existe. Tem gente que está acompanhando pela internet aí e não viu que todo mundo levantou a mão, mas todo mundo levantou a mão. Vou fazer outra pergunta antes de explicar por que existe, antes de provar com A mais B. Céu abstrato existe? Intangível? Estado da alma existe? Inferno abstrato existe? Existe. Muito bem. Vamos provar que existe tudo isso. O céu abstrato e concreto, o inferno abstrato e concreto. É óbvio que eu não estou me referindo ao céu, às nuvens, às harpas, onde a gente vai desencarnar, vai morrer, vai passar pelo juízo do final, e se a gente obedeceu tudo certinho, as leis de Deus, se arrependeu no último segundo, etc., a gente vai ficar lá ouvindo harpas. É óbvio que isso não dá, sabe por quê? Eu nem deveria entrar no mérito aqui, porque eu tenho pavor de comentar o óbvio. Porque Deus, para ser Deus, ele não cria nada de inútil, nem ao acaso, nem ser humano. Deus não poderia criar um ser humano de inútil ao acaso. Então a pessoa que foi absolvida, que está no céu, ou que foi condenada, que está no inferno, lá do lado do fogo, sabe? No caldeirão do inferno, do diabo. O que é que eles vão ficar fazendo lá? Seja no inferno, seja no céu. Nada. Então você está afirmando com A mais B que Deus criou algo de inútil? Trabalhou aqui um pouquinho, uma ninharia de anos para ficar a eternidade fazendo nada? Então você não acredita em Deus, porque Deus, para ser Deus, não pode criar nada de inútil, nem ao acaso. Não pode criar nem o ser humano com essas características. Então é óbvio que eu não estou me referindo a esse céu com as nuvens, um paraíso, né, como aparece nos filmes aí, né? O Jardim do Éden. Não. É óbvio que não. E nem esse inferno aí que tem o diabo com chifrinho, com rabinho, né? Porque a gente já não tem mais aquela mentalidade de acreditar em bicho-papão ou fada do dente. A gente amadureceu com o passar das encarnações. Antes precisava pregar esse Deus, que era inclusive um Deus punitivo, vingativo, rancoroso, e pregar o diabo. Por quê? Porque nós tínhamos mentes bárbaras, não tinha outra forma de domar a mente bárbara. Era necessário esse tipo de estratégia pedagógica. Só que a gente não tem mais 6 anos de idade para ficar falando de bicho-papão, homem do saco. Já pensou você tentar educar um adolescente assim? Vai estudar, menino, senão o homem do saco vai te pegar. Vai adiantar? Vai fazer papel de bobo, né? É por isso que a maioria dos ateus hoje são ateus por conta de pregadores bíblicos, que pregam dessa forma. Muito bem. Mas existe o céu geográfico e o inferno geográfico. O que seria analogamente o inferno geográfico? Se nós sairmos daqui no mundo de expiação e prova hoje, digamos que a gente não foi absolvido, digamos que a gente vai ser exilado. De novo. É óbvio que a gente ia para o mundo de expiação e prova, né? Porque a gente vai repetir de ano. Se você está na 5ª série, você vai ter que continuar na 5ª série, não é assim? Você não ia ficar na Terra, porque a Terra não vai ser mundo de expiação e prova mais. O planeta evolui. A gente é que não evoluiu junto. A gente vai para o mundo de expiação e prova, correto?
Não importa qual seja, não importa em qual sistema solar e qual galáxia, mas a gente vai. Beleza? Assim, eu estou falando só hipótese, gente. Concorda? Vai. A gente vai. O pessoal está com medo de concordar. É só hipótese. Aquele mundo de expiação e prova que a gente foi, para nós, foi uma troca boa ou troca ruim? Foi melhor ou pior? Foi pior. Sabe por quê? De cara foi pior. Porque a gente foi para um mundo de expiação e prova no seu final ou no seu início? Um mundo que acabou de deixar ser um mundo o quê? De primitivo. Acabou de deixar ser primitivo. Ou seja, a gente vai lá fazer o quê? Ensinar as pessoas a fazer o quê? Quando reencarnar. Fazer casa, fazer oca, descobrir o fogo, a roda. A gente vai levar esses conhecimentos gravados no nosso psiquismo, não vai? A gente vai levar a evolução material para aquele planeta. Para os homens da caverna, os homo sapiens, neandertais, nós seremos o quê? Anjos. Anjos caídos, mas anjos. Para eles. Certo? Aqui na Terra, agora, como está? Mesmo com toda essa onda de violência, cataclismo, etc. Mas, aqui na Terra, com ar-condicionado, avião, tecnologia, shopping center, etc. Comparado ao mundo de expiação e prova no seu início, o que a Terra era 6.000 anos atrás. Aqui na Terra, podemos dizer que é um paraíso? Comparado com esse exílio, podemos dizer. Então a gente pode dizer, se a gente for exilado novamente, nós perderíamos o paraíso? Sim, a gente perdeu o paraíso. A gente perdeu o jardim do Éden. Então existe um inferno? Existe. Que é o quê? Mundo de expiação e prova no seu início. Geográfico mesmo. Se você tivesse a oportunidade de perguntar para Deus ou para Jesus, que provavelmente sabe, onde é que é, ele vai te dar referências geográficas. Você vai para ali. O que Chico chamava de planeta X. Cruz credo mesmo. E o mundo de regeneração? Para nós, qual é a posição geográfica dele? A gente sabe qual é? A gente sabe? O céu para nós? É aqui. A Terra está entrando no mundo de regeneração. É como se a Terra tivesse a 5ª série e ano que vem deixasse de ter a 5ª. E você precisa repetir a 5ª. Você não pode ficar na Terra. Porque você precisa repetir a 5ª e a Terra não tem mais a 5ª. Deu para compreender? É como se a 6ª série fosse o reino de Deus. É como se a 6ª série fosse o céu. Então, existe o céu geográfico? Existe. Um mundo de regeneração no seu início. Até aqui tranquilo? Então existe. Se alguém te perguntar se existe céu e inferno, fala, existe. Não da forma que você acreditou sempre aí nesses séculos, pós-séculos, mas existe o céu geográfico. Existe o inferno geográfico. Aí você explica com outros nomes. Existe céu abstrato, existe inferno abstrato, todo mundo aqui unanimemente concordou, não é isso? Maravilha. Que é o estado da alma. O estado sombrio do processo de evolução, e não tem como evoluir sem passar por ele. Você pode até passar rápido por ele, mas você não tem como pular ele. Você tem que passar pelo estado sombrio, certo? O estado do primitivismo, você tem que passar por esse estado sombrio. Até alcançar o estado luminoso da alma, como dizia Jung. Até aqui tranquilo. Só que eu vou dar uma informação aqui que vocês não vão gostar. Ainda bem que vocês são criaturas mais evoluídas, vão me perdoar. É impossível, é contra a lei da natureza, alcançar o céu geográfico sem antes alcançar o céu abstrato. Gerou um pouco de preocupação? Porque tem gente que espera, sabe o quê? Alcançar o reino de Deus para obter paz. Não é assim que funciona. É preciso aprender a viver em paz em meio à tempestade. Aí a tempestade será dispensável. Por isso que Mahatma Gandhi dizia, não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Adquira primeiro a paz e a tempestade será dispensável. O que podemos entender por tempestade? Parente difícil? Dificuldade financeira? Perdas de entes queridos? Sobretudo em tenridade? Podemos dizer. Doenças do corpo orgânico? Tempestade. Você já sabe viver em paz com a tempestade? Então a tempestade é dispensável, seja ela qual for. Tem gente que fica esperando, eu estou doido para reencarnar no mundo de expiação, no mundo de regeneração, para poder me livrar da minha sogra. Não. Aprende a viver em paz com a sogra e a sogra será dispensável. É esse o caminho. Porque tem gente que espera um dia viver em paz, exteriormente em paz,
para obter paz interior. E o caminho é o inverso. Obtenha paz interior e a exterior vai vir como consequência. Por mais que você não goste dessa informação. Quando você chegar no plano espiritual, você conversa com os tutores da vida maior, que eles vão te informar melhor também. Mas é assim que funciona. Se nós permanecermos no inferno astral, é óbvio que a nossa casa, o nosso lado exterior, melhor para nós, do ponto de vista pedagógico, será o expiação e prova, o inferno. Deu para compreender, né? Partindo dessa premissa, que a gente já tem bem sedimentado o que é céu, o que é inferno, etc., vamos ao ponto que interessa. Onde foi que eu errei, naquele momento que eu estava lá, no mundo de expiação e prova, no seu finalzinho, há cerca de 6.000 anos, que eu desencarnei e descobri que eu não estava na cesta do trigo, estava sim na cesta do joio. Por que eu fui parar na cesta do joio? Eu queria estar na cesta do trigo. E a cesta do joio estava super abarrotada e a cesta do trigo estava vazia. Mas eu queria estar lá. Por quê? Onde que eu errei para ter caído na cesta errada? Esse é o ponto de reflexão nosso. Se a gente descobrir onde errou e não repetir os mesmos erros, quando a gente desencarnar nessa encarnação agora, pode ser que a gente caia na cesta que a gente deseja. Que a gente já deseja há 18.000 anos. A cesta do trigo. Porque estamos num momento de separação do joio do trigo. Estamos vivendo o que os judeus chamam de Yom Kippur, a festa da colheita. É a separação. Onde foi que a gente errou? Num dado momento da nossa trajetória evolutiva, é natural, é normal, que nós adotemos uma estratégia, achando que era uma estratégia inteligente, adotemos uma estratégia para conquistar mais rapidamente a felicidade. Porque todos nós aqui almejamos felicidade, seja espíritos evoluídos, seja espírito pouco evoluído. Concorda? Todos alimentam o mesmo anseio. Que é o quê? Ser feliz. Só que a criança, com pressa de ser feliz, achando que a natureza dá saltos, ele adota uma estratégia perigosa. Sabe qual é a estratégia que a gente adota? E que a gente adotou 6.000 anos atrás, quando habitávamos um mundo de expiação e prova no seu final? E a estratégia foi um fracasso, tanto que a gente está aqui no mundo de expiação e prova, um planeta super atrasado. Sabe qual é a maior prova? Nós retiramos Deus do centro das cogitações. O substituímos pelo homem, a vaidade das vaidades, na esperança de construir um patrimônio de felicidade, tendo o homem como régua e como medida. Funcionou? Nós construímos felicidade com essa estratégia? Sim ou não? Sim. Vocês estão errando tudo hoje, hein? Sim. Só que não a felicidade verdadeira eterna. Uma felicidade efêmera. Numa dada encarnação, a gente construía a felicidade. Que felicidade foi essa? Carro bacana, viagem para o exterior, acúmulo de bens, final de semana só ali, Netflix, Big Brother Brasil, né? Cineminha. Aí vinha, como Emmanuel fala, a mão niveladora da morte. E destruiu o castelinho que a gente construiu ali, numa ninharia de poucos anos. Com os bens que Deus nos confiou. Chegamos no plano espiritual com aquela terrível sensação de tempo perdido. Que, segundo Emmanuel, no livro Consolador, é a pior sensação que pode sentir um espírito. Sensação de tempo perdido. A gente fica de joelho, implora a Deus o que a gente fez o outro sofrer, etc. Vendo a encarnação seguinte, pobre, miserável, dependendo da nossa displicência, até morar debaixo da ponte. Aí vem uma nova oportunidade, na encarnação seguinte, Deus nos dá uma nova oportunidade de, dessa vez, acertar na qualidade do plantio. O que a gente faz? A gente não mudou a estratégia. Quando a gente retirou Deus do centro das cogitações, espiritualmente, em estado de lucidez, a gente não mudou a estratégia. Deus podia dar várias oportunidades. Sempre cairíamos no mesmo buraco. Por quê? Porque era necessário mudar de estratégia. Era necessário o quê? Reposicionar Deus no centro das cogitações. Porque toda encarnação que Deus nos desse a oportunidade, o que ia acontecer? A gente ia cometer o mesmo erro. Por quê? Porque a estratégia que a gente adotou em estado de lucidez espiritual estava errada. Deus podia dar 100 oportunidades, a gente ia errar 100 vezes. Concorda comigo?
Partindo dessa reflexão, decorridos aí 1.600 anos na qualidade de aluno repetente, será que agora não chegou o momento de reposicionar Deus no centro das cogitações? Aí é que vem o X da questão. O que seria reposicionar Deus no centro das cogitações? Quais foram os erros que nós cometemos lá atrás e que nós não poderemos jamais cometer no presente? É esse o X da questão. Como é que se dá o processo de reposicionar Deus no centro das cogitações? Porque, pegando carona na parábola do festim de bodas de Jesus, todos nós recebemos o convite para se modificar. Concorda? Todos nós recebemos o convite para a festa de noivado. A festa de noivado, entenda-se, leia-se, mundo de regeneração. Que segundo Santo Agostinho, está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º. O que ele fala? O que é o mundo de regeneração para nós? Muitos dentre vós se alegrariam, olha o que ele fala, em habitá-los. Pois é como se fosse, representa a paz após a tempestade. A convalescença após a moléstia cruel. Lembra que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação de Santo Agostinho? Ele orienta isso. Todos nós almejamos, só que nós não temos ideia do que é essa paz após a tempestade. Nós não temos ideia do que é a convalescença após a moléstia cruel, porque são 18 anos de moléstia cruel. 18 mil anos. Sabe por que a gente não tem ideia desse nível de felicidade? Resposta bem simples, raciocínio bem lógico. Porque se trata de uma felicidade ainda desconhecida. Porque felicidade é referência, gente. Referência. Vamos pegar um exemplo, só para a gente entender o que é felicidade? Senão não tem como continuar isso tudo também. Você pega... Como é o nome daquele homem rico que foi à falência aqui no Brasil? Eike Batista. Pega o Eike Batista. Acostumado com a vida luxuosa. Você coloca ele, aqui no Brasil mesmo, só que no interior de um estado pobre, vivendo uma vida bem simples, onde ele vai comer apenas 3 vezes ao dia. Eu estou falando, me referindo ao Eike Batista, tá? Por isso que eu falei apenas 3 vezes ao dia, e o alimento será arroz e ovo. Ponto final, certo? No interior de um estado pobre lá no Nordeste brasileiro, um exemplo. Agora vamos lá na África, num país bem pobrezinho, mais pobre da África. Pega aquela criança que mora debaixo de uma árvore com a bisavó. Eu estou contando um caso verdadeiro de um voluntário da Fraternidade Sem Fronteira. Onde a senhora, de 90 anos, há anos vivia debaixo de uma árvore que caía frutos de vez em quando, e aquele fruto era seu alimento e sua bebida durante anos. E o neto vivia com ela. Você pega essa criança, leva-la, traz aqui para o Brasil. Criança já de 9, 10 anos. Coloca para viver junto, na mesma casa. Onde ele vai ter a bonança de 3 refeições por dia, arroz e ovo. Para aquela criança, ela está feliz ou está triste? Não, muito feliz. E radiante de felicidade. E para o nosso outro pobre irmão, que era muito rico. Para ele está muito triste ou muito feliz? Mas o ambiente é o mesmo. Você percebeu que felicidade ou tristeza é referência? Depende do que a gente viveu, depende das nossas experiências. Então, quando Santo Agostinho fala de que nós vamos, a maioria de nós, muitos dentre nós, vamos nos alegrar no mundo de regeneração, que seria equivalente à paz após a tempestade, à convalescença após a moléstia cruel, ele está se referindo a um nível de felicidade que nós não temos ideia. Por quê? Porque felicidade é referência. Nós ainda não vivenciamos o mundo de regeneração. Você imagina aí, você entrou na festa, você conseguiu entrar na festa, você se vestiu bem, entrou na festa de noivado. Você entrou no mundo de regeneração, você reencarnou no mundo de regeneração.
Imagina você reencarnado, na sua segunda, terceira reencarnação no mundo de regeneração. Vive, experienciando tecnologias que você entra em casa e fala, liga a luz. Já existe isso hoje, né? Mas no futuro vai ser básico. E você entra na frente do caixa eletrônico, já teve a leitura facial da sua íris, pela voz você dá o comando que você quer fazer, transferir dinheiro, sem erro, sem fraude. Você não precisa de trancas nas portas, nas janelas, porque não vai ter crimes hediondos, não vai ter bandidos. Você não vai ver uma notícia na televisão de desvio de dinheiro público. Nenhuma sequer. Porque tudo se renova. Basta ler a questão 919 de novo, que se trata da nova geração de O Livro dos Espíritos. Vai tratar de uma renovação. Já pensou, você experimenta isso? Você parar na rua, deixar o carro aí, que o carro nem vai ter tranca mais. Ninguém vai mexer no seu carro, você pode deixar a chave no volante. Não vai ter mais. Fica até difícil de imaginar, né? Porque a mente está tão viciada na desconfiança, na maldade, que você fala, ah, isso é balela, rapaz. Não é assim que fala? Isso é utopia. Lembra que eu falei? Felicidade é referência. A gente não viveu isso, é utopia. Para nós, né, criancinhas, que nunca viveu essa situação, vira utopia. Mas é verdade. Eu não estou dando nem exemplo do mundo ditoso, onde o bem sobrepuja o mal. Eu estou dando exemplo do mundo de regeneração. No planeta em regeneração. Esse é o exemplo. Por que eu fiz toda essa narrativa? Para colocar o pirulito na boca, depois tirar. Para ficar com gostinho. Poxa, eu quero reencarnar aqui. Só que Jesus fala, a maioria vai embora. Quem é que vem para a Terra? Porque, pensa comigo, a explicação tem que ser sempre racional. Certo? Senão vira opinião pessoal. Pensa comigo. A Terra hoje tem 7,3 bilhões de criaturas encarnadas. A maioria, quando desencarnar, as pessoas desencarnam todo dia e reencarnam todo dia, não é assim? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Corpos vão para o caixão. Corpos nascem em maternidade, não é assim? O planeta Terra vai ter, sim, a maioria das criaturas exiladas, e eu vou explicar por que a maioria vai, até os homens de bem, a maioria dos homens de bem, inclusive, vai. Mas a Terra vai ficar vazia? De 7 bilhões vai ficar com 1 bilhão? É assim que vai acontecer? De criaturas encarnadas? Não. Por quê? Porque todo dia nasce criança. Agora, quem é que vai ocupar aquele corpo? Criaturas mais evoluídas, que estão vindo de onde? Do mundo de regeneração em seu final. Que não estava preparado para habitar um mundo ditoso. Só que comparado a nós, imagina a gente, Homo sapiens sapiens, comparado ao homem primitivo. Imaginou? Comparar você com um símio, praticamente? Imagina esse espírito vindo aqui. O grau de intelectualidade dele, de moralidade. Ele nunca ia ter capacidade, sendo um governante, de roubar, de desviar dinheiro público. Ele nunca ia assinar um contrato onde pudesse maleficiar o meio ambiente para beneficiar os caixas públicos. Nunca, nem hipótese. A preocupação final vai ser sempre meio ambiente, obviamente, espírito evoluído. Por isso que Maria, Modesto Cravo, ela traz a informação preciosa de que esses espíritos evoluídos vão ocupar todas as expressões segmentares do orbe. Que isso quer dizer o quê? Do presidente de uma nação, do chefe de uma nação, até o síndico de um prédio. Todos vão entoar o mesmo hino de paz, amor e harmonia. Pensa de como é que vai ser o mundo. Não dá para imaginar, dá? Mas vai ser. Você não queria habitá-lo? Quer outra notícia boa? Se a gente ficar? Vai ser mundo de expiação e prova? Não, vai ser um mundo só de prova, não de expiação. O que gera o sofrimento pungente, aquele perder um filho em tenridade, morar debaixo da ponte, aquele aperto financeiro terrível, que você depende da comiseração pública para sobreviver, as doenças terríveis do corpo orgânico, isso tudo é expiação. Se não vai ser um mundo de expiação, quer dizer o quê? Que a gente não vai ter sofrimento pungente. A gente vai ter sofrimento suportável, porque é só prova. Pungente não. Isso não alegra? Isso não dá um desejo de continuar habitando esse mundo? De habitar o reino dos céus? Não é mundo de expiação e prova. Dá um desejo, não dá? Eu só tô que boto o pirulito na boca e tiro. Boto o pirulito na boca e tiro. Para a gente ter o desejo de ficar. Eu quero esse pirulito. Muito bem.
Agora é o X da questão. Já que eu sei e compreendi que o planeta Terra não vai ficar vazio, porque a gente pode cair nessa, né, besteira de pensar, não vou ser exilado não, porque o mundo não vai ficar com 1 bilhão. Não vai mesmo não. Não vai mesmo não. No livro A Gênese tem informação claríssima que a renovação ela é universal. Não se dá em um povo, uma nação, uma raça. É universal. Se a Terra está passando por essa transformação, você pode ter certeza que todos os orbes do universo estão. Basta estudar a Gênese. Capítulo 8, item 6, mais precisamente. Todos os orbes do universo estão passando pela mesma transformação. Todos. Por isso que a Terra vai receber espíritos decaídos, né, que anjos caídos, que para nós é anjo mesmo, porque é muito mais evoluído que a gente espiritual e intelectualmente. Por isso que mundos de expiação e prova em seu início vai receber muitos espíritos de mundo de expiação e prova do seu final, para levar progresso material. E eu deixo aqui o alerta, porque está no livro de Gênesis também, nem todos sairão da Terra. Os que merecem ser exilados, pode ainda ficar na Terra, mas não em países mais evoluídos ou emergentes, mas em países muito pobres que equivaleriam a um mundo atrasado. Vai, por exemplo, habitar em países da África que está precisando de progresso material urgente, capital intelectual humano urgente para desenvolver aquele país. Mas aquele país equivaleria a um mundo de expiação e prova no seu início. Imagina aquela senhora morando debaixo da árvore, lá na África. Não parece um mundo de expiação e prova no seu início? Um mundo primitivo? Seria mais ou menos isso. Mas para a gente, se fosse exilado, seria melhor ficar no quartinho do fundo da escola, da faculdade, do que sair da escola, né? Qual outra razão de não sair? Imagina a pessoa que você ama muito ficando. Imaginou? Imagina seu filhinho, seu netinho, que já faz parte da nova geração, porque não reencarna mais espíritos que têm capacidade de cometer crimes hediondos. Imagina seu netinho, seu filhinho, depende da sua idade, que tem uma grande probabilidade de ficar, porque faz parte da nova geração. E você já desenvolveu um afeto por ele, um amor por ele. Imagina você indo e ele ficando. Ia ser bom essa separação? Ia ser bom? Principalmente se fosse em outra galáxia, onde o intercâmbio, as visitas iam ficar mais difíceis. Ia ser bom? Não. Eu acho que eu já dei motivo suficiente para a gente ficar, não já dei? Já. Agora chega o ponto da questão. Como ficar? Como ficar? O que eu devo fazer para ficar? Quais são os requisitos de uma criatura aprovada, com diploma na mão? Quais são esses requisitos? Agora que a gente entra no mérito, para encaminhar para o encerramento. Quais são os requisitos de uma criatura aprovada? São 3 requisitos fundamentais de uma criatura que vai ficar. Que vai ficar. Primeiro requisito: ter espírito de criatura regeneradora. Por quê? Porque se o mundo é um mundo de regeneração, em regeneração, quer dizer que o planeta Terra foi o quê? Degenerado. Por quem? Por nós. Imagina uma casa que você estava morando nela já há 6.000 anos, toda bonitinha, toda linda. Aí você não cuidou do telhado. Aí o telhado foi saindo das telhas, a camada de ozônio. Aí você não cuidou da encanação. Não deu a assistência, a devida assistência. Os canos de água foram entupindo, as nascentes foram morrendo, por conta dos desmatamentos, etc. Imagina a situação da Terra, hoje. É como se a casa estivesse quase toda acabada. Vou abrir um parênteses para dar uma informação importante que talvez nem todos saibam. Durante a Guerra Fria, cientistas se reuniram na Universidade de Chicago e criaram o que eles chamam hoje de relógio do Apocalipse. O que é o relógio do Apocalipse? Que foi criado em 1943, no curso da Guerra Fria. Todo mundo lembra da Guerra Fria aqui, estudou história, né? A guerra armamentista, a construção de bombas nucleares, ou seja, era uma paz, mas uma paz perigosa, uma paz falsa, onde as pessoas estavam aí nessa guerra, na corrida armamentista, lembra? Construindo bombas nucleares, sobretudo Estados Unidos e Rússia, União Soviética na época. Todo mundo lembra? Bacana. Eles fundaram essa corporação chamada de Relógio do Apocalipse, onde o ponteiro das horas estaria sempre às 23 horas, e o ponteiro dos minutos se aproximavam ou se distanciavam da meia-noite, onde meia-noite seria catástrofe total, sem possibilidade de haver vida orgânica no planeta.
E o que faz o movimento até hoje, do ponteiro, dos minutos, aproximar da meia-noite ou se distanciar, são os acontecimentos, os acordos de testes nucleares, etc. Porque foi criado com esse propósito. A preocupação era teste de bomba nuclear. Só uma informação técnica para vocês. De acordo com a ciência, 100 bombas nucleares disparadas de forma uniforme no planeta Terra, ao mesmo tempo, disseminaria a vida orgânica do planeta. Só para você ter ideia. Só os Estados Unidos e a União Soviética detêm, juntos os dois, mais de 24 mil bombas atômicas, hoje. A gente não tinha essa ideia, né? Mas os cientistas tinham, e gerava preocupação. Porque se um doido de um lado e um doido do outro resolvesse um entrar em guerra com o outro, acabava a raça humana toda. Então eles criavam o relógio do apocalipse. Só que com o passar do tempo, e o relógio não tem o tempo certo para adiantar ponteiro ou atrasar, é de acordo com o acontecimento, que faz que os cientistas do mundo inteiro, os mais renomados, ganhadores de prêmios Nobel, façam com que eles se reúnam, são os acontecimentos. As últimas movimentações do ponteiro. Sabe quais foram? Preocupações climáticas e não nucleares. Foram obrigados a colocar cientistas do ramo da climatologia, do ramo do meio ambiente, para poder trazer observações, trazer apontamentos. Em 2017, quando teve uma atualização, onde o ponteiro foi para 2 minutos e 30 segundos, foi a primeira vez, desde 1957, que teve uma fragmentação nesse ponteiro, porque era sempre minuto, não segundo. Então ficou a 2 minutos e meio da meia-noite. Que o motivo maior não foi teste de bomba nuclear. Foi o quê? Falta de água na Terra e a camada de ozônio, a temperatura do planeta, a temperatura média que estava aumentando. Pela primeira vez na história, o motivo climático sobrepujou o motivo nuclear. Ou seja, época, em 21 anos não vai ter mais água potável para as pessoas beberem, em 2017. Ou seja, então em 19 anos já não vai ter mais água potável. A temperatura média do planeta aumenta, em média, 0,4 graus ao ano. Só a gente acompanhar o derretimento das geleiras. Os ursos polares invadindo as cidades grandes, civilizadas. Então, se algo não for feito, ou seja, se não entrar ser humano na Terra, mais consciente, com atitudes mais conscientes, para poder fechar essa camada de ozônio, e não adianta ser pouco. Porque se um fizer, 2 fizer, não vai adiantar nada. Você pode botar carga álcool ou carga gasolina. O que você vai fazer? O que for melhor para o seu bolso, não o que for melhor para o seu ambiente. Porque se todo mundo pensasse no meio ambiente, ia botar só carga álcool, é óbvio. Você percebeu que até o homem de bem faz isso? Até o homem de bem pensa no próprio bolso e não no meio ambiente. Então você entendeu porque tem que ter essa renovação geral? Porque 1 ou 2 ou 3 que se preocupar com o meio ambiente não vai adiantar. Não vai fechar a camada de ozônio, não vai reaparecer nascentes de água. A população vai ficar morrendo de sede, sim. Mas Deus não ia permitir que isso acontecesse, obviamente. Concorda comigo? Basta renovar. Basta renovar. A reencarnação faz isso. Então quem é que vai ficar no planeta? Criaturas que têm esse nível de consciência regeneradora, em regenerar. Não é aquela pessoa que ainda abre o vidro do carro e joga um papelzinho de bala pela rua. Não é esse ainda. Homem de bem, que se indigna com o mal, que pinta o rosto e vai para a rua, brigar para tirar corrupto, para matar bandido. Mas se abaixar o vidro do carro e jogar papel pela janela, se demorar 10 minutos no chuveiro, se não tiver um nível de consciência regeneradora, vai ficar? Vai ficar? Por melhores que sejam as suas intenções no coração, de ver o bem reinar na terra, de ver no Brasil virar a pátria do mundo, coração do mundo para o evangelho. Não, tem que ter o perfil regenerador. Porque a situação é crítica. A situação é crítica. Chega no Google em casa hoje, bota lá relógio do apocalipse que você vai ver. A situação é crítica. E quem diz não é a doutrina espírita não, quem diz são os cientistas. Que a situação é crítica. A última movimentação que foi agora em 2018 foi porque Donald Trump entrou no governo e adiantou 30 segundos. Porque achou que animou muitos ânimos de teste de bomba nuclear, essas coisas. Então, essa foi a última em 2018. Mas até isso acontecer, até ele se eleger, estava 2 minutos e 30 segundos por motivos climáticos, não por motivos nucleares. Climáticos. Por isso a necessidade de renovação. Então, criatura que tem o perfil regenerador. Ah, Cristiano, então quem tiver o perfil regenerador já pode ficar? Não. Esse é um critério. Eu falei que são 3 critérios. Lembra que eu falei? São 3 requisitos. Falta 2. Esse é um. Ah, ainda bem que eu tenho perfil regenerador. Tem? Quando você passa na rua e vê uma latinha, vê um papel de bala, você pega ou você deixa porque não foi você que jogou?
Só fazer, não responde não, porque não quero criar constrangimento aqui. É só fazer a reflexão depois. Porque tem gente que tem o senso de justiça ainda mais desenvolvido que o senso de amor. É por isso. Que o senso de responsabilidade. Não fui eu que joguei, não pego. Não é assim? Infelizmente. É o homem de bem. Qual é a outra característica? O outro requisito que tem que se desenvolver concomitantemente com o primeiro requisito. São 3. Qual é o segundo? Sabe qual é o segundo? Existem virtudes nossas, dentro da gente, que só podem ser desenvolvidas, porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é óbvio que a gente só tem virtude da gente, né? Só que falta ser lapidada. Enquanto está em estado bruto, a gente cria uma interpretação filosófica de que existe o mal. Porque mal só existe do ponto de vista filosófico, por favor. Do ponto de vista prático é impossível. Porque nós não herdamos nenhuma semente podre, porque somos filhos de Deus. Até aqui tranquilo, né? Todo mundo sabia que o mal só existe do ponto de vista filosófico, né? Bacana. Só que existem 2 virtudes que só serão desenvolvidas e que só podem ser desenvolvidas em mundos de expiação e prova. Não tem como ser desenvolvida em outra série, em outro ambiente. Sabe quais são essas 2 virtudes? Indulgência e compaixão, desculpa. Indulgência e compaixão. E são irmãs, andam juntas. Não tem como você desenvolver uma mais rápido que a outra, porque as 2 andam juntas e eu vou mostrar por quê. Antes de a gente entrar no mérito, eu preciso que todo mundo tenha uma informação muito clara do que é indulgência. Porque um dia um dirigente de casa espírita me ligou e falou: Cristiano, tem um irmão que mandou um áudio aqui preocupado porque você falou que tinha que ter indulgência com os erros dos bandidos. Mas tem, foi Jesus que ensinou, não foi eu, não. Aí eu percebi, ele está achando que indulgência é permissividade. Confunde. A pessoa confunde indulgência com perdão, confunde indulgência com permissividade, de permitir. Aí eu falei, toda palestra que eu vou fazer agora, eu vou explicar o que é indulgência para depois não ficar mandando áudio para o dirigente de casa espírita. Porque tem que explicar, porque a pessoa não sabe o significado, está dicionário também, né? Só ir lá no Wikipedia e ver o significado. Mas enfim, eu vou quebrar o galho e vou explicar o que é indulgência. Porque tem gente que faz má interpretação do que é indulgência, confunde até com perdão. A pessoa, quando estuda a doutrina espírita, aprende a indulgência é não falar mal da vida alheia. Porque André Luiz ensinou que o mal não merece comentário em tempo algum, está na agenda cristã. Não é assim? Mas ainda a gente pode aprimorar a didática da explicação. Como? Vamos lá. Indulgência é não colocar, presta atenção, devia ter trazido um caderninho para anotar e botar na cabeceira da cama. Indulgência é não colocar no mesmo bojo, no mesmo pacote, crime e criminoso. Não colocar é saber separar. Vou explicar melhor. Indulgência é lutar com todas as suas forças contra o crime. Agora presta atenção. E amar na mesma proporção o criminoso. É difícil, mas ninguém falou que seria fácil. Mas é isso que é indulgência, porque se a gente for ver a conduta de Jesus, você vai perceber o quê? Que ninguém nunca na face da terra lutou tanto contra o crime como Jesus lutou. Mas também ninguém nunca na face da terra amou tanto o criminoso como Jesus amou. É isso que é indulgência. Só que as pessoas confundem, jogam tudo na mesma sacola. O que é que faz? Apedreja o criminoso. Por que botou na mesma sacola? Deu para perceber? Deu para perceber o quanto ainda falta evoluir, desenvolver indulgência dentro da gente? Se basta abrir lá a rede social, aparece um bocado de homem de bem, que na realidade são apedrejadores do passado, disfarçados de homens de bem. Um bocado de homem de bem, apedrejando o criminoso. E eu falo, indulgência não é permissividade. Não. Você tem que ir lutar sim, com todas as suas forças, contra o crime. Mas na mesma proporção, você deve amar o criminoso. Imagina você desencarnar e descobrir que Jesus não estava presente em nenhum congresso espírita, nenhum congresso católico, nenhum congresso evangélico. Nenhum deles. Ele não esteve, eu fui em tantos, ele não estava lá. Não. Ele estava ocupado aonde? No Congresso Nacional, lá em Brasília. Estava em outro congresso. Porque ele falou 2000 anos atrás, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes da alma. E porque é isso para ele que mais importa. Jesus foi o exemplo de indulgência. Um exemplo.
Ficou claro para todo mundo que é indulgência? Para depois não ficar mandando áudio para o Roberto Damasceno falando que Cristiano falou que tem que ser indulgente com o bandido. Tem! Jesus faz assim todo dia, agora, nesse momento, está lá no Congresso. Nesse momento, ele está lá do lado do homem bomba. Porque ele veio para os doentes, não para os sãos. Ficou claro, né? Por favor, não vão me apedrejar, não. Como é que a gente desenvolve a indulgência que vocês acabaram de admitir que é difícil? Amar o criminoso na mesma proporção que você luta contra o crime. Convivendo com anjos e santos no mundo de regeneração ou convivendo com o criminoso? O seu raciocínio lógico te conduz a responder o quê? Que você só vai desenvolver indulgência convivendo com quem? Quem está respondendo é você, não sou eu. Porque você é um ser pensante. Se o criminoso for exilado, e vai ser, obviamente, para poder aprender mais sobre as leis de amor, isso é natural. Se o criminoso for exilado, for degradado, você, homem de bem, que não desenvolveu indulgência suficientemente para permanecer no mundo de regeneração, você deve ir junto por uma questão lógica, pedagógica? Você deve ir junto? Deve. Deve. Porque você vai desenvolver indulgência onde? Você tem como atingir o degrau da angelitude sem desenvolver essa virtude? Você tem? Você imagina Jesus não indulgente? Imaginou? Não dá, né? Percebeu porque a maioria do homem de bem tem que ir junto? Percebeu porque Jesus falou, muitos são chamados e poucos escolhidos? Por uma questão lógica, não é por uma questão que a maioria é homem de mal, não. É porque a minoria é homem de mal. E uma grande parcela dos homens de bem faltou desenvolver indulgência no coração. Faz sentido? Por mais que incomode, porque o orgulho gera esse incômodo dentro de você. Por mais que incomode, faz sentido? Faz, não faz? Ah, Cristiano, você falou também compaixão. É. Pensa aí. Vamos dar nomes. Faz de conta que Tício, eu gosto de usar esse nome que só tem nas provas de vestibular. Tício é um criminoso. E você está aqui, homem de bem, você se indigna com a corrupção, você se indigna com o estuprador, com o assassinato. Você se indigna. Tá certo se indignar. Só não pode botar no mesmo pacote, mas você bota. Você se indignou com Tício. Certo? Apedrejou Tício. Não soube separar o criminoso do crime. Tício desencarnou, você também. Tício reencarnou, mas não como criminoso mais. Porque ele ficou de joelho e pediu a Deus para sofrer o que fez o outro sofrer. Então ele reencarnou como o quê? Como uma criatura devedora. Uma pessoa que está ali sofrendo de moléstias, morando debaixo da ponte. E você reencarnou também. Você é um homem de bem, reencarnou. Aí quando você tem contato com Tício, você não está mais enxergando a figura do criminoso, você está enxergando a figura do doente. Do doente em recuperação, do doente em tratamento. Porque o doente verdadeiro é o doente que comete o erro, sem se tratar. Você está ali acompanhando o tratamento do enfermo. Qual é o sentimento que você vai desenvolver junto a ele? Não é de indulgência nesse caso. Agora é o de quê? De compaixão. Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Só que a pessoa está espiando. Para você desenvolver compaixão, o que é compaixão? Vem de compadecer. O que é compadecer? É padecer com. É sofrer junto. Certo? Sofrer junto. Quando você tem um pão para dividir com 2 famintos, você está muito faminto também. Você, se comer o pão inteiro, ia saciar sua fome. Se você comer só 1/3 do pão, você não ia saciar sua fome, mas você também não morreria de fome. Quando você divide o seu pão e dá 1/3 para o faminto A, 1/3 para o faminto B, você saciou sua fome? Você continua com fome? Algum dos famintos saciaram a fome dele? Também não. Os 3 continuaram com fome? Continuaram, mas vivos. Você está experimentando um pouquinho da dor do outro? Tá, porque você continuou com fome. Você só se alimentou o suficiente para você não morrer, mas você continuou com fome. Você padeceu com. Então, agir com compaixão não é anotar só no livro de prece e fazer uma prece para ele. Porque tem gente que olha o mendigo na rua, vou botar o nome dele no livro de prece. Você nem sabe o nome. Você vai botar o quê? Mendigo da esquina da Avenida Ipiranga com São João? Você vai botar isso lá no livro de prece? Não teve a dignidade pelo menos perguntar o nome, ou se queria um prato de sopa? Nesse frio danado que está fazendo? Compaixão é experimentar junto, é pegar no colo, é chorar junto quando ele estiver chorando. É isso que é desenvolver compaixão.
E o curioso, que a gente faz isso com a mesma criatura que a gente apedrejou no passado. Com a mesma criatura. Isso que é o mais curioso. Uma hora apedreja, outra hora pega no colo. Uma hora apedreja, na encarnação seguinte pega no colo. É assim que desenvolve indulgência, compaixão. Indulgência, compaixão. Só que nós nunca desenvolveremos essas duas virtudes convivendo com anjos e santos no mundo de regeneração. É por isso que a maioria dos homens de bem, que ainda não desenvolveram no seu coração essas duas importantes virtudes, importantíssimas para construir a angelitude, porque não se constrói a angelitude sem essas virtudes, é por isso que a maioria dos homens de bem vão junto. Até aqui tranquilo? Tudo bem, Cristiano, você falou que o homem tem que ter o perfil regenerador e concomitantemente tem que ter essas duas virtudes, não vou falar totalmente desenvolvidas, mas desenvolvidas de forma suficiente a ficar. Desenvolvidas de forma suficiente a dispensar a ferramenta, porque a ferramenta vai embora, que é o homem de mal. Tranquilo aqui? Qual seria a terceira? E mais importante de todas? Quando você está na faculdade, quando você está na escola, para você passar de ano, e a gente está aqui falando de passar de ano, a gente quer passar de ano. Quando você está na faculdade, quando você está na escola, não tem uma média que você tem que tirar? 6 ou 7 para você passar? Ou o diretor pedagógico exige que você tire 10 para passar de ano? Não existe. Se o diretor pedagógico aqui, do nosso mundo imperfeito, não exige isso, por questão de bom senso, Jesus Cristo exigiria isso da gente? Tem que tirar 10. Obviamente que não, senão você ia sair do mundo de expiação e prova para o mundo celestial. Direto, né? Você já ia virar espírito puro. Não é assim. Só que você tem que tirar uma média. Agora que vem. Como é que eu vou pautar? Tirar média de quê? De qual disciplina? Informação básica que consta lá em O Livro dos Espíritos. Que consta lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Lembra a frase que Mateus registrou? Está em capítulo 1, versículo 21. Se referindo a Jesus. Ele, se referindo a Jesus. Ele veio salvar os homens. Adivinha de quem? Dos homens de mal. Não, errou. Dos corruptos. Errou de novo. Só pegar o evangelho e ler. Dos pecados deles. Dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Por isso que Emmanuel, no livro Pão Nosso, comentando essa passagem de Jesus, lá no finalzinho. Sabe o que Emmanuel veio falar? Que nós estamos em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem, segundo Emmanuel, das chagas de si mesmo, para que o homem limpo purifique o mundo. Quem é que vai purificar o mundo? Hã? Aquele que fez faxina do lado de fora ou aquele que se preocupou em fazer mais a faxina do lado de dentro? Percebeu? Aí vem Allan Kardec e fala, fora da caridade não há salvação. Por que Kardec falou isso? Porque ele sabia que tínhamos que fazer faxina interior, praticando caridade. Aí a gente vai lá em O Livro dos Espíritos, entender o que é caridade. Porque se fora da caridade não tem salvação, eu tenho que compreender o que é caridade. Aí o Livro dos Espíritos traz informação básica. Como é a caridade que Jesus a entendia? Como é que é a caridade que Jesus a entende? Benevolência para com todos. Benevolência para com quem? Com todos? Ou benevolência para com todos homens de bem? Ou benevolência para quem a gente quer fazer o bem? Porque a gente às vezes só faz o bem por conveniência. Por conveniência. Você pratica o bem junto à pessoa, mas se aquela pessoa um dia ferir os seus interesses, ela já sai do seu radar de ajuda. Então não é benevolência para com todos, é benevolência para com alguns. Benevolência para com todos, homens de bem, homens de mal, homens que te contrariou, não importa com quem seja. Até aqui tranquilo? Ou a gente nunca fez essa reflexão? Benevolência para com todos, os que a gente gosta e que a gente não gosta. Praticar o bem com todo mundo. Indulgência para as imperfeições alheias. Eu não vou explicar o que é indulgência porque eu já expliquei. Perdão das ofensas. E aí cabe aqui, se eu tivesse mais tempo, meia hora de falar sobre o perdão. Porque são vários pontos que devemos analisar acerca do perdão. Muitos pontos. Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos e falou que devemos amar os nossos inimigos,
Aí vem a doutrina espírita explicar que amar o inimigo, quando Jesus diz, não é acolhê-lo na intimidade, porque isso nem Jesus fez. É não devolver o mal com o mal, e quando e quanto possível devolver o mal com o bem. É isso que é amar o inimigo. Mas sabe qual é o segredo dessa orientação de Jesus? Que Jesus deu o segredo da autocura. Quando você recebe, você é contrariado, você recebe ali uma ofensa, todos nós sentimos o impacto, porque isso é fisiológico, isso é natural. Todos, quando contrariado, recebem o impacto da ofensa. Sentem o impacto da ofensa, é fisiológico. Tirando Jesus Cristo, todos. Você pode botar aí no pacote de Valdo Franco, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, todos sentem o impacto da ofensa. E aí fica aquela manchinha no coração. Quanto mais recente está a manchinha, mais fácil de quê? De desmanchá-la. Por isso que eu sempre oriento. Elimine o mal ainda em seu nascedouro. Só que se a gente não eliminar o mal no nosso ainda seu nascedouro, e ao invés disso a gente alimentar o mal, ficar remoendo, eu devia ter falado isso, eu devia ter agido dessa forma, aquele desejo intrínseco de vingança, que conota a total falta de fé na justiça de Deus. A gente fica remoendo esses acontecimentos. O mal, ao invés de se apagar, ele vai fazer o quê? Se desenvolver, se intoxicar e se transformar em mágoa. Aí vem Jesus e fala o quê? Amai os seus inimigos. Sabe o que Jesus fez? Esse é o remédio da autocura para apagar a manchinha no coração. Por isso que Chico Xavier, Emmanuel orientou quando a irmã dele matou o seu cachorro. O cachorro que Chico está perdendo muito tempo com o cachorro. E a Emmanuel fala, descobre o que ela quer e dá de presente. Eu? Mas foi ela que me feriu. Chico, essa orientação não é minha. É de Jesus. Amar seu inimigo. Então quando Chico Xavier comprou a máquina de costura e deu para a irmã, e Emmanuel viu aquela mancha no coração de Chico, que ainda tinha alguma coisa, uma nódoa, se desmanchando instantaneamente, quem foi que se beneficiou? Foi a pessoa? Foi o ofendido ou foi o ofensor? O ofendido. Não. O ofensor foi a irmã. Quando a gente ama o inimigo, quando a gente devolve o mal com o bem, nós realizamos o processo de autocura. A única forma de curar a mágoa é devolvendo com o bem o mal recebido. A única. Se ainda resta uma mágoazinha no seu coração e você quer ficar no mundo de regeneração, descobre que a pessoa que mais gosta dá de presente para o ofensor. Porque Jesus deixou aqui um remédio para apagar essa nódoa, esse câncer que está no coração. Amar o inimigo, devolver o mal com bem, dá o bem, dá um presente. Feita essa reflexão, fica aqui. Eu preciso então tirar quanto? Se perdão equivale a 3,3% da caridade de Jesus, 33,3% da caridade que Jesus entende, indulgência 33,3%, benevolência 33,3%, se eu tirasse na nota da prova 33,3%, quer dizer o quê? Em todas elas que eu passei com 10. Mas eu não sou espírito puro, então eu não vou tirar 33,3% em cada nota, certo? Mas eu também não posso tirar 0. Se eu tirar 0 em perdão, 0 em indulgência, 0 em benevolência, eu vou ser exilado. Então Jesus vai fazer o quê? Faz de conta que a nota vale 10 e que cada matéria dessa vale 3,3, que somados dá 10. Faz de conta que Jesus botou a média. Você tem que tirar 2,5 cada um. Que somado dá 7,5. Certo? Tira 7,5 e passa. Ele não está exigindo que tire em 10, que você seja a pessoa que melhor perdoa, a pessoa que é mais indulgente. Não, senão você seria espírito puro. Mas tira alguma coisa. Tira uma nota razoável em perdão. Tira uma nota razoável em indulgência, agora que você já sabe o que é indulgência. Tira uma nota razoável em benevolência, quando você se arrumar para ir para o cinema com sua família, e você vê uma pessoa necessitada precisando ir para o hospital, ou carregando um caminhão de abundância, mesmo que você não saiba quem seja, vai lá, desiste do cinema, bota uma roupa velha e ajuda aquela pessoa. Benevolência para com todos. É assim que se desenvolve, é assim que ajuda a subir a notinha. Porque imagina você arrumado para ir para o cinema, tem uma pessoa carregando um caminhão de mudança. Sabe o que é aquilo? É a hora da prova. A prova da benevolência para com todos. Porque você aprende isso no centro espírita, mas você tem que fazer prova. Assim como na faculdade. Você aprende na aula, chega a hora da prova. Só que às vezes a gente está passando por uma prova e a gente não percebe que é a prova. E tira 0. E é exilado. Repetir de ano. De tanto tirar 0, repetir de ano. Então esse é o terceiro critério. Não zerar as matérias da caridade. São esses 3 critérios para poder passar. E para encerrar o estudo de hoje, no horário, vamos refletir numa pessoa que conseguiu, em uma só ação, praticar a benevolência, a indulgência e o perdão.
Em uma só ação. Você acha que é possível? Num só ato. Vamos pegar aqui como exemplo um dos discípulos de Jesus. Pedro. O mais turrão de todos, pescador. Pedro. Como foi que Pedro desencarnou? Pode falar mais alto. Crucificado de cabeça para baixo. Certo? É errado. Vocês estão errando todas hoje. Porque não estuda a Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues, no livro Nos Passos de Jesus, ela vem falar que de fato Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas todo mundo sabe que a Amélia Rodrigues narra os bastidores espirituais dos acontecimentos, né? Formou uma tempestade. Aquela tempestade que ia cair, se os centuriões romanos se retirassem, adivinha o que ia acontecer? Os seguidores de Pedro ia tirar Pedro, ia tratar de Pedro para ele não morrer de hemorragia externa, certo? Porque ele estava crucificado de cabeça para baixo mesmo. O que o chefe da expedição fez? Pegou um paralelepípedo e, na cabeça de Pedro. Pedro morreu na hora. Então qual foi a causa mortes? Traumatismo craniano. Não foi a crucificação. Não foi a hemorragia externa, certinho? Pedro morreu de traumatismo craniano. Adentrou no plano espiritual. Segundo Amélia Rodrigues, foi recebido por quem? Jesus. E são poucas narrativas onde Jesus recebe alguém pessoalmente, depois que desencarna. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Se eu fizesse uma palestra aqui, numa palestra eu falaria de todo mundo. Só para você ter ideia. Sobre quem foi. Quem sabe uma sugestão para a palestra, né? Ele foi recebido por Jesus, tomou um susto. Pescador, turrão, ser recebido por Jesus. Mestre, que alegria! Que alegria revê-lo. Como eu estou cansado. E abraçou Jesus. E Jesus falou, Pedro, você tem todo o direito de descansar. Pelo que você fez, você tem todo o direito. Vá descansar, meu filho. Vá descansar. Ele foi. Porque eu vou ficar na terra enquanto houver uma lágrima de choro. Uma lágrima de sofrimento. Eu ficarei na terra. Pedro, constrangido, o que ele fez? Se o senhor vai ficar, eu também vou. Você vai ficar mesmo, Pedro? Vou. Vai trabalhar mesmo? Vou. Tá bom então vamos trabalhar. Está ouvindo, Pedro? O quê? Tem alguém te chamando. Mas já? Acabei de morrer. Tem alguém te chamando. Que velocidade, né? Porque Pedro era baiano, vocês não sabiam desse detalhe, né? Não deu tempo de descansar 10 segundos. Eu sou baiano, eu posso fazer essa piada. Alamite, pode também. Clóvis Nunes. Gostei da sua escalação desse ano, viu? Só baiano aí. E Pedro falou, mas já? Tem gente me chamando? Tem. Está orando por você. Que velocidade, tá bom. Como é que eu faço para ir? Só seguir a voz. Ele seguiu a voz. Entrou na residência da pessoa que estava orando por ele. Um pai que estava com a filha enferma. Jorge Godinho, que vem aqui amanhã, né? O presidente da federação é baiano. Obrigado por lembrar. Estamos em maioria. Você pode contar. Estamos em maioria. El Tinoco não é não, né? Ele adentrou na residência da pessoa que estava orando por ele. Era um pai que estava com a filha enferma, que estava quase desencarnando com a febre altíssima, já de dias. E orando profundamente. E Pedro, estupefato, com o olho arregalado. Sabe por quê? Porque quem fez a prece, quem estava chamando por ele, era o chefe da expedição que tinha acabado de dar uma pedrada na cabeça. Estava cumprindo ordem, né? De Roma. Não tinha nada pessoal contra Pedro. O que Pedro fez? Diante daquela situação? Vamos ver se ele agiu com perdão? Não. Você cometeu um crime, bandido bom é o quê? Eu tenho até medo de falar isso agora, porque essa frase é da época do meu avô. Mas o pessoal está com política tão aficionada na cabeça que já leva para o lado partidarista, ideológico. Mas enfim, Pedro julgou? Pedro falou, não vou não. O que você fez foi imperdoável. A gente gosta de usar essa frase, né? Como se a gente tivesse feito coisa boa no passado e não fosse perdoado nenhuma vez. Ou ingenuidade, né? Como se a gente não tivesse cometido crimes bárbaros no passado. Pedro falou isso? O que você fez foi imperdoável. Não. Pedro julgou? Pedro faltou com indulgência? Ele soube separar crime de criminoso? É óbvio que ele vai lutar com todas as forças dele pelo que ele fez. Pelo crime que ele fez. Mas ele vai amar aquele criminoso com toda a sua força na mesma proporção.
Ele fez o quê? Agiu com benevolência. Ele fluidificou a água que estava do lado da cama, transformando em medicamento necessário para aquela enfermidade, incitou na garganta para que a enferma acordasse várias vezes na noite e bebesse o jarro de água inteiro. Ele agiu com benevolência? Para com todos? Ou só para com um homem de bem ou para quem beneficiou ele? Para com qualquer um, inclusive para quem o assassinou. Você percebeu que Pedro agiu com benevolência, indulgência e perdão num só ato? Num só ato? Ele agiu. E qual foi o futuro de Pedro? Pedro está onde hoje? Ao lado de Jesus. Vale a pena imitar os seus atos? Então que fique para nós a reflexão de hoje. Imitemos os atos de Pedro, porque esse Jesus recomenda. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz.